A Bundesliga nessa temporada tá impressionante, porque o Bayern de Munique tá aí aperigando perder a sua dinastia na Alemanha, com o Bayern Leverkusen fazendo uma temporada absolutamente brutal, um dos melhores inícios, na verdade uma das melhores campanhas do campeonato alemão em todos os tempos. Só que nesse final de semana a gente tinha um confronto direto, e se no primeiro turno o empate de 2-2 acabou saindo ok para ambas as partes, neste momento da temporada, já se encaminhando mais para a reta final, o risco e o retorno eram maiores, né? Era mais importante uma partida vital de confronto direto pela ponta da tabela, e o Bayern de Munique Colosso foi visitar o Leverkusen, e neste contexto, sob muita pressão aí, um time que não vem jogando muito bem, vem sendo muito criticado pelos treinadores, a gente foi para essa partida com o Xabi Alonso fazendo mudanças na equipe. Exatamente, o Frimpong teve uma lesão recentemente, é verdade, mas foi parar no banco, tá? Começou essa partida no banco, e o nosso querido Xabi Alonso colocou o Stanisic na ala pela direita ali. O Stanisic, que é jogador do Bayern de Munique, emprestado pelo Leverkusen, não é isso? Isso. E colocou também Emprestado nessa temporada. Essa formação que tá aparecendo aqui, eu acho que não tá correta não, tá? Acho que não tá correta não. Esse que eu tô mostrando pra vocês na tela, eu vou procurar uma melhor, porque pelo que eu vi do jogo, não foi essa formação aqui não. Nosso querido Xabi Alonso, em vez de botar o Nathan Tella substituindo o Frimpong na ala pela direita, colocou o Stanisic. E o Tella foi jogar de centroavante atacante, né? Junto com o Adli lá na frente. E são dois jogadores que são bons jogadores, né? O Adli e o Tella, mas não são nenhum craque, assim, pô, não dá pra comparar o Adli e o Tella com o Harry Kane. Esses dias o Tella tava fazendo o primeiro jogo dele como titular pelo Leverkusen esses dias, e agora começou jogando lá no ataque, né? Enquanto isso, o nosso querido Tuchel também falou, pô, vou fazer alterações. Meteu 3 zagueiros, né? Tentar espelhar mais ou menos a forma como joga o Leverkusen, e aí fez umas doideiras que a galera, alguns ficaram já indignados antes da partida começar, né? Vamos começar com algumas escolhas do Tuchel. Ele preferiu começar o jogo com Eric Dier no centro da zaga, no miolo da zaga. Aí você fala, pô, o De Ligt então está machucado. Não. O De Ligt estava no banco disponível, tá? Foi uma opção do Tuchel. Aí você vê que o Tuchel meteu o nosso querido Sacha Boey, recém-chegado, lateral direito, na lateral esquerda, ala esquerda. Aí tu fala, pô, mas peraí. Isso é porque o Davis está de fora. Não, de fato, o Davis está de fora, mas o nosso querido Rafa Guerreiro estava disponível. Inclusive entrou no segundo tempo. Aí você vê que ele quis botar o Pavlovic no meio campo. E o Pavlovic é um jovem, né, Yuri? Com muita... A gente tem elogiado ele aqui. É um jovem que tem muito... Os torcedores do Bayern de Munique estão muito esperançosos com ele na volância ali, pá. Andou fazendo gols importantes, mas num jogo deste calibre, o nosso querido Tuchel deixou o Kimmich no banco. Ah, o Kimmich estava lesionado? Não. O Kimmich estava disponível no banco também. Então foram algumas escolhas aí bastante questionáveis do querido Thomas Tuchel. E quando o jogo começou, na minha modesta opinião, o Bayern de Munique começou melhor, tá? O Leverkusen começou um pouquinho acuado, os primeiros 15 minutos mais ou menos ali, começou um pouquinho acuado, mais defensivo, e o Bayern de Munique tendo ali a posse de bola e tal, eu achei que talvez até pudesse ser um jogo mais equilibrado. Só que a verdade é que o Bayern tinha posse de bola, mas pouco criava. É um deserto criativo esse Bayern de Munique aí. É uma coisa absurda o que aconteceu nessa partida, foi uma aula de futebol. E tudo começou a desandar mais pro Bayern de Munique quando, numa desatenção monstra da defesa, vem um cruzamento da esquerda, lá do Andrich. E no segundo pau aparece quem? Justamente o Stanisic, jogador do Bayern, marca gol contra o Bayern. E ainda a gente vê aí diretamente o dedo do Xabi Alonso, porque ele escolheu o Stanisic, que não é titular dessa partida, para começar jogando. E foi o Stanisic que meteu o gol aí. E aí, a partir daí, meus amigos, eu acho que a primeira coisa também que tem que notar é que o Sacha Boey, nessa partida, nesse gol do Stanisic, o que ele fez ali é coisa de amador, tá? Cara, a bola cruzando a área, o maluco ficou parado. O Stanisic correndo atrás dele, meteu o gol completamente livre. Lembrando que não é a posição dele, tá? Exatamente. É culpa do treinador também, né? Obviamente. Depois disso, o Bayern acabou sentindo, né? E aí o Leverkusen cresceu e foi muito melhor no primeiro tempo, na minha modesta opinião. O meio-campo do Bayern, do Bayern de Munique tava uma desgraça, né? Na minha modesta opinião ali, com o Goretzka, o Pavlovic e o Musiala. O Tuchel tá tirando a alma desse garoto, mano. O Tuchel tá acabando com a carreira desse garoto. Não jogou nada no primeiro tempo, nem pegou na bola. Tanto ele quanto o Kane também, né? Aí as jogadas criativas do Bayern de Munique passavam muito pelo Sané. Só que o Sané tem uma coisa que ele é um pouco fominha, né, cara? Vou te falar, o Sané, às vezes ele tenta sempre dar uns passos a mais, um drible a mais e perde muito a bola. Assim, uma coisa sobre o primeiro tempo, acho que você pode notar como um jogador tá sumido do jogo quando você não escuta o nome dele no jogo, cara. Acho que eu vi o nome do Musiala com 30 minutos do primeiro tempo. E como você falou, o jogo começou um pouquinho truncado ali, né? Um pouco nervoso. É aquela
aquela fase de conhecimento, né? Você saber qual vai ser a postura do seu adversário. Só que aí depois, cara, ali quando o Leverkusen começou a tocar a bola, começou a chegar, aí você começou a ficar claro a diferença colossal no coletivo entre as duas equipes. E acho que se o nosso querido Adli tivesse num dia um pouquinho mais inspirado, né? Esse primeiro tempo em si já poderia ter terminado com a vantagem maior. Porque teve duas jogadas ali do Adli, cara, que ele teve chance de partir pra dentro e ele fez besteira. Cortou a bola pro lado errado, correu errado, fez tudo troncho. Inclusive Se tem que fosse um elogiar, atacante tem que melhor elogiar o ali... Upamecano, né? Porque o Upamecano tem uma bola que ele perde na antecipação, o Adli sai na cara do gol, só que ele demora uma hora pra finalizar e o Upamecano vem por trás, dá um totozinho na bola e consegue salvar o gol. Exatamente. Se fosse, por exemplo, um cara como o Bonifácio ali, né? Caixa. Se fosse ele ali, quem sabe o Leverkusen poderia ter vencido esse jogo até com mais facilidade do que venceu. Acho que esse primeiro tempo Inclusive, deixou muito claro. só pra ressaltar esse ponto que tu falou, é muito importante na verdade, porque o Leverkusen vem jogando com o centroavante, que é o Boniface. Quando o Boniface esteve indisponível, jogou o Schick. O Xabi Alonso, a princípio, acho que não gosta do Schick, ou não tá 100% contente com ele, foi buscar o Borja Iglesias, que é outro centroavante, lá do Betis. O Borja Iglesias jogou acho que 2 ou 3 partidas antes desse do Bayern de Munique, só que aí quando chegou o momento de montar o time, o Leverkusen, o Xabi deixou o Borja Iglesias no banco, deixou o Schick no banco e o Boniface tá fora por lesão. Então ele preferiu não começar com nenhum centroavante, botou 2 caras mais rápidos, que é o Tella e o Adli lá na frente, né? E acho que compensou muito bem isso, né? Porque assim, se você parar pra pensar, tem até motivo pra ele ter feito isso, cara, porque por incrível que pareça, o Bayer Leverkusen não tá no seu melhor momento da temporada, né? Acabou de ter uma vitória colossal, uma das maiores vitórias da história do clube. Mas ele vinha ganhando jogos com gol no final, chegou a empatar um jogo ali em 0-0. Inclusive, nessa semana mesmo que passou, eles se classificaram na Copa da Alemanha contra o Stuttgart, com o gol do Jonathan tá nos acréscimos, sendo que eles tiveram que virar o jogo, porque o Stuttgart passou a maior parte do tempo vencendo a partida. Então, apesar do Leverkusen estar liderando o campeonato, tá fazendo uma temporada fantástica, eles não estão no melhor momento da temporada. E mesmo não estando no melhor momento da temporada, deram um sacode no Bayern de Munique, né? E as alterações do Tuchel, cara, pelo amor de Deus, cara, impressionante, cara. Parece que o cara faz de propósito, cara. Cara, não é possível, cara. Assim que saiu a escalação, cara, assim que saiu a escalação, todo mundo sabia que ia dar merda, cara. Não é possível que só o Tuchel achou que ia dar certo. Só o Tuchel pensou, não, eu sou aqui o Guardiola dos Cambal de Madureira, eu vou fazer um nó tático aqui nesse Xabi Alonso. Pelo amor de Deus, cara. Eu cheguei a comentar isso há um tempinho atrás. Cara, se você tem o Joshua Kimmich no seu time e ele tá fazendo uma temporada ruim, tá pegando banco, o erro é seu, irmão. Eu garanto a você, o erro é do teu trabalho. Porque o Joshua Kimmich é um cara que eu acompanho desde que ele se tornou profissional. E eu nunca vi esse cara jogar mal. Nunca vi. Até quando o Bayern de Munique tinha times de merda, que nem com o Niko Kovac, aquele time da temporada 18-19 que era patético. Mesmo assim, o Kimmich jogava bem. Então, se chegou agora o Kimmich, que tá na idade pra tá no auge dele, né, com quase 30 anos ali, e ele tá jogando mal, tá pegando banco, é porque o teu trabalho, Tuchel, tá uma merda. E o teu trabalho tá uma merda. E, cara, como é que chega no principal jogo da temporada e o cara tem lateral esquerdo, deixa o lateral esquerdo no banco, puxa um lateral direito, bota improvisado. O cara que acabou de chegar, o cara tava na Turquia até um dia desse. E foi jogar o jogo mais importante da temporada improvisado na lateral oposta. O cara tem o De Ligt, o melhor zagueiro do Bayern de Munique desde a temporada passada. E ele coloca ele no banco pra jogar com o Eric Dyer. Pera aí, meu irmão. Tu tá ofendendo a inteligência dos torcedores do Bayern de Munique, da diretoria do Bayern de Munique e dos teus próprios jogadores. Como é que tu tira o De Ligt e coloca o Eric Dyer no jogo mais importante da temporada? Como é que tu bota o Kimmich no banco pra jogar com o Guri Pavlovic, um garoto? Pelo amor de Deus. Então assim, cara, desde o começo do jogo tava na cara que ia dar merda. Todo mundo sabia que ia dar merda. Só o Tuchel que, não sei, né? Talvez ele quisesse que desse merda. Tuchel é um cara meio maluco. Então assim, cara, quando chega nesse momento, quando chega nessa fase do trabalho, quando o cara tá bancando jogador bom, tá com um problema em vestiário, tá fazendo merda, tá fritando o jogador em entrevista coletiva, é porque o trabalho já tá na merda. E já tá na merda. Já tá na merda. E assim, a gente ainda nem falou do segundo tempo, mas eu já vou cravar aqui.
O Julian Nagelsmann caiu por muito menos. No segundo tempo, cara, eu acho que a tônica foi mais ou menos o que foi no primeiro tempo depois do primeiro gol do Leverkusen, né? O Bayern de Munique até tendo mais a posse de bola, mas sem fazer absolutamente nada. Não tem nenhuma criatividade no time do Bayern de Munique, tá? O Musiala, que é um dos grandes jovens promissores do mundo aí, com uma capacidade de drible infinita, parecia um fantasma em campo. Cara, tu tem um jogador como é o Harry Kane, né? Que não só um centroavante, como é capaz de criar jogadas. E tu usar ele, igual um poste lá na frente, que nem toca na bola. O Kane não tocou na bola na partida inteira, irmão. Que se tocou 15 vezes na bola foi muito. Ele não conseguiu participar do jogo. É lamentável o que aconteceu. E aí, no final das contas, cara, logo no começo do segundo tempo, o Grimaldo faz um gol com tanta facilidade. Tá ligado? 2-1. A jogada 2-1. É muito simples. Tu toca pro lado, corre pra frente, recebe, pronto, acabou. Ele faz um 2-1 como se a defesa do Bayern de Munique fosse uma defesa de time amador, né? Realmente ele passa com muita tranquilidade. Eu acho que era se eu não tô enganado, era Pavlovic ou era o Mazraoui marcando o Grimaldo. Ele toca. E aí o Kim Min-jae sai pra dar o bote no camarada que recebe a bola. Esqueci agora quem é que deu a assistência. Acho que foi o Nathan Tella. E aí fica um buraco na defesa do Bayern. O Grimaldo tira do Neuer, faz 2-0, né? Jogando muito bem o Grimaldo. Aí uma temporada absolutamente brutal. Vale lembrar que ele foi uma contratação de graça, entre aspas, vindo lá do Benfica, né, cara? Nesse 2-0 já parecia que o jogo tava morto. Porque o Bayern de Munique, talvez se metesse uma bola dele no escanteio, poderia fazer um gol assim, um gol cagado, uma bola na área e tal. Mas em termos de criatividade, com bola no pé, criar alguma coisa, não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Pior, um dos jogadores que mais participou do jogo foi o Sacha Boey, improvisado na lateral esquerda. Com todo respeito aí, né? Não é ele que tem que ser o responsável por criar jogadas da equipe. Sané achei que foi muito fominha, muito mal na partida. Harry Kane mal participou. Meio campo de Pavlovic e Goretzka foram engolidos, né? Musiala não participou direito também da partida. A gente teve isso acontecendo. E aí, no final das contas, depois do segundo gol do Leverkusen, o jogo esfria. O Bayern fica tocando passe pra lá pra cá, não consegue fazer absolutamente nada. E aí no último lance do jogo, mesmo com 2-0, o Neuer vai pra área. E a gente sabe, o Neuer tem histórico de ir pra área e tomar gol com gol vazio. Vale lembrar, Neuer foi para de sacanagem. Copa do Mundo 2018, né? O Neuer foi pra lá. Se o Neuer faz um gol de cabeça, seria incrível, mas não mudaria nada. Tava 2-0, era o último lance. Ele faria o 2-1 no máximo. Daí ele foi pra área lá, brigou de cabeça no contra-ataque, a bola cai com o Frimpong. O Frimpong janta o nosso querido Rafael Guerreiro num driblezinho e lá do meio da rua manda pro gol vazio. Faz o 3-0. E assim, não é nem só o 3-0 pelo placar elástico, não é nem só o 3-0 pela desempenho dentro de campo, que o Leverkusen foi muito mais time, inclusive poderia ter feito mais gols, mas também foi um 3-0 encerrando com uma... Pô, cara, tu tomar um gol do meio do campo assim pra fechar o caixão é muito humilhante, cara. Então, o Bayer Leverkusen fez essa partida brilhante, perfeita, tá? Teve um jogo em que o Bayern Leverkusen empatou recentemente, que eu vi jogadores perdendo muita chance de gol, e eu achei que eles estavam tremendo já na pressão de ter que ganhar o título, mas a verdade é que eles se impuseram, eles se mostraram muito grandes nessa partida contra o Bayern de Munique, foram gigantescos e até, pô, o jovem como o Nathan Tella, até ontem na reserva, foi muito bem na partida, quase meteu o gol dele, deu assistência e pá. E os alas, né, cara? Os alas, um sistema que funciona pelas laterais, que funciona com Grimaldo e Frimpong, e que tem funcionado quando outros entram no lugar também. Aí, pô, sai o Frimpong entre o Tella, ele faz gol também importante. Saiu o Frimpong, entrou o Stanisic, meteu gol importante contra o Bayern de Munique. É realmente um time que funciona muito dessa maneira. Impecável o Leverkusen e um desastre completamente apático o Bayern de Munique. Esse segundo tempo aí, o Bayern Leverkusen simplesmente esperou. Ele sentou, estava com 2-0 ali já. Ele sentou e falou, beleza, Bayern, agora vamos ver o que é que você consegue fazer. E o Bayern não conseguiu fazer absolutamente nada. O Bayern de Munique foi completamente inofensivo na Bayer Arena, né, cara? E assim, eu tô dizendo que o Neuer foi pra área de sacanagem porque ele não ia mudar absolutamente nada. O jogo já tava 2-0, se ele vai pra lá e faz um gol, ia ser 2-1, ia mudar o quê? Aí ele foi pra área de sacanagem e o placar que era 2-0 aumentou pra 3-0 pra ser mais acachapante ainda, né, cara? E como eu tava dizendo, o Julian Nagelsmann caiu por muito menos. O Tuchel não vai cair, né, pelo que a gente tá vendo aí, né? Teve diretor aí dando entrevista falando, não, o trabalho dele não está em perigo, estamos confiando, estamos tristes com a derrota. Aproveitar que tu puxou isso aqui, o nosso querido CEO do Bayern, que é o Dressen, disse... Nada mudou sobre o Tuchel, né? A gente sabia que seria um jogo difícil, mas agora temos que olhar pra frente. Perdemos, merecemos perder, mas não desistiremos. O maluco tá bancando o Thomas Tuchel, velho. É muito bizarro isso, cara, porque assim, o Bayern ainda tem objetivos claros na temporada. Ele ainda pode ser campeão alemão e ele ainda pode ser campeão da Champions. Cara, o Champions nem começou, vai começar essa semana pro Bayern de Munique. Então assim, se tem um momento pra você trocar de treinador, esse momento é agora. Não acho que vão trocar. Não sei porquê, não sei se é por questão de multa, não querem gastar esse dinheiro. Eles já tiveram um gasto com grana
por causa da demissão do treinador na temporada passada, né, quando demitiram o Nagelsmann. E eles demitiram o Nagelsmann mais ou menos, né, nessa mesma fase da temporada, né, antes das oitavas. Aliás, eu acho que foi um pouquinho mais pra frente, né, porque com o Nagelsmann eles ainda jogaram as oitavas contra o PSG, passaram tranquilo, e aí antes das quartas de final eles demitem o Nagelsmann e trazem o Thomas Tuchel. E o trabalho do Tuchel é tão desastroso, cara, porque na temporada passada ele foi eliminado de maneira patética na Champions contra o Manchester City, tomou um 3-0, não viu a cor da bola no Etihad Stadium, e depois na volta também não conseguiu competir muito bem. Quase perdeu o título da Bundesliga, ficou isso aqui de perder o título da Bundesliga. Não perdeu por quê? Por causa do senhor Borussia Dortmund. O Bayern de Munique na temporada passada ganhou a Bundesliga com o Tuchel, não por méritos dele, mas por causa do Borussia Dortmund. Fez na rodada final. Depois ele toma um sacode na Supercopa da Alemanha contra o Leipzig. Um vareio em plena Allianz Arena contra o Leipzig. No decorrer da temporada, tá fazendo o que tá fazendo. Tem um dos melhores 11 do mundo. Eu fui dizendo, o Bayern de Munique tem um dos melhores 11 titulares do mundo. É jogador bom em todas as posições. O Bayern de Munique não tem um jogador ruim em campo. E mesmo assim... Tem um. Qual? O Dyer. Isso. Por causa do Tuchel. Por causa do Tuchel que tá colocando ele de titular. Por causa do Tuchel, porque tem jeito muito melhor do banco. Cara, o Tuchel é um infiltrado, né? Certeza. Lembrando que o Tuchel treinou o Borussia Dortmund. Não dá pra compreender o tanto de decisão que o Tuchel tem feito, né, cara? E ainda tem essa questão que eu tava falando dele fritar jogador, né? Que ele foi pra entrevista e falou do Sacha Boey. Meu irmão, o Sacha Boey fez merda? Fez. Por tua causa que ele porque tu pegou um lateral direito que é jovem, que tá vindo de uma liga que é outro patamar, a Bundesliga é outro patamar em relação à Superliga lá da Turquia, e tu colocou ele pra jogar na lateral esquerda contra um dos melhores times já do mundo nessa temporada 2023-2024. Quando o jogador faz você tem que ver o contexto. Nem sempre é só por causa dele. Porque assim, se o treinador tira o jogador de posição, coloca ele pra jogar numa função que ele não tá acostumado, você automaticamente é cúmplice de qualquer que ele venha a fazer. Pro Bayer Leverkusen, cara, meus parabéns. Jogaço absurdo, botou o Bayern de Munique na roda, acho que é um dos maiores varejos de bola que o Bayern de Munique tomou nos últimos tempos, sem ser pelo Borussia Mönchengladbach, né? Contra o Borussia Mönchengladbach, vendo que eles tomam um varejo. Nessa temporada eles já tomaram 5-1 do Eintracht Frankfurt. Cara, assim, quando você analisa todo o contexto, não tem argumentos pro Thomas Tuchel não ser demitido. Não tem. O cara já tomou goleada humilhante, o cara foi eliminado da Copa da Alemanha por um time da terceira divisão da Alemanha, o cara tá sendo humilhado pelo Bayer Leverkusen na Bundesliga. Qual é o argumento? Cara, o único argumento que eu consigo ver é, tipo assim, a gente não quer deixar claro que a gente estava errado ao trocar de técnico. Só que nem isso se mantém como argumento, porque mudou. Saiu o Oliver Kahn. A galera que fez a cagada foi embora. Assumiu um novo camarada lá como CEO. Ele poderia até botar a marca dele, né? Tipo assim, não, agora é meu treinador, bota outro cara lá e tal. Mas estão mantendo o Tuchel, mas assim, a impressão que dá é que já foi pro ralo. O trabalho não tá legal. Parece que o relacionamento com os jogadores não tá bom. Vou aproveitar esse momento pra puxar essa entrevista do Miller. Ele tá falando em alemão, mas eu vou botar aqui só pra vocês verem o jeito que o Miller tava falando na entrevista pós-jogo. Tom na entrevista, né? Lembrando que o Miller é sempre um jogador muito calmo, muito tranquilo. Calma. Sempre muito ponderado. E dessa vez tá completamente insano. Cara, o Miller tava indignado. Ele falou que ele tá da vida, e ele falou que faltou os jogadores terem bolas. Falou que os jogadores treinam melhor do que jogam, e falou que é ok sentir pressão, mas que precisa existir energia. Eu não sei se a tradução tá muito boa, tá, gente? Eu tô pegando um site aqui chamado Bayern Strikes. Não sei exatamente como é que tá a tradução, mas ele disse que faltou liberdade dos jogadores dentro de campo também, e que isso tá faltando no jogo deles. Ele também disse que os jogadores têm que se culpar eles mesmos, tem que olhar pra dentro e não só botar a culpa no treinador. É brincadeira, né? O time tendo uma temporada de aí um dos líderes do elenco vai a público defender o treinador e dizer que o problema é que tá faltando atitude. Miller, tu sabe, não venha defender o Thomas Miller não, que eu sei que você gosta dele, eu sei que você é parça dele, que você já morou na Alemanha, que você ia a pubs aí tomar cerveja com o Thomas Miller, eu sei muito bem disso. Mas e isso que o Miller falou aí, cara, ele defendeu o Thomas Tuchel praticamente em alguns minutos antes do Thomas Tuchel ir numa entrevista coletiva queimar um jogador. Eu não concordo com essa atitude do Miller. Só pra deixar claro, eu não sei como é que tá a tradução aqui, e pelo que eu tô vendo, ele não necessariamente defendeu o Tuchel. Ele falou que a gente tem que se cobrar também como jogadores, né? Que não é só uma questão do treinador. Quando ele fala, a gente treina bem e chega no jogo e joga mal, ele tá defendendo o treinador. Ele tá dizendo que tá tudo bem no treino, os treinos estão uma maravilha, e chega no jogo o time Não necessariamente, mas eu vi o Miller sendo muito elogiado por torcedores do Bayern de Munique por ser o único cara que realmente tá, supostamente, né, mostrando claramente que ele tá incomodado e não tá acomodado com essa situação. Vale lembrar também que o Bayern de Munique, a campanha deles na Bundesliga não é tenebrosa. Tava vendo que em termos históricos, acho que é a 11ª
melhor campanha de Bundesliga nesse ponto de temporada. Ou seja, é uma pontuação até bastante alta, só que eles estão competindo contra um time que tá fora da casinha. E quando estão competindo contra um time que tá numa fase tão boa, uma equipe que tá tão vibrante quanto tá o Leverkusen, o Bayern não pode ser só aquele Bayern morno, que ganha a liga igual na época do Niko Kovac lá, levando nas coxas. Tem que ser um Bayern que suba o seu nível de jogo, né? E isso aí realmente, como a gente vinha falando sempre no Eurocast aqui, sempre parecia que o Bayern tava bem, mas era uma contradição, porque o Bayern tava assim, perto do topo da tabela, sempre brigando ali, tava bem na Champions, mas ao mesmo tempo a torcida tava sempre pedindo a saída do Tuchel. Isso não é de agora, já faz 6 meses pelo menos, né? E agora eu acho que essa crise finalmente explodiu porque chegou no momento mais importante da temporada e os caras foram simplesmente atropelados. Eu falei um pouquinho sobre o Thomas Müller, né? A reação que ele teve aí completamente puta. Olha a diferença do clima no Bayern de Munique e no Leverkusen. No Leverkusen, o Xabi Alonso venceu esse jogo e foi lá e puxou toda a comissão técnica dele para ir ser aplaudida pela torcida, né? Então tem uma foto aqui do treinador e de todos os seus auxiliares, ali preparadores, todo mundo indo lá junto receber essa ovação aí da torcida. Então tu pode ver que o Xabi Alonso também tem esse tino pra fazer o coletivo dar certo, né, cara? Isso aqui não é uma coisa que a gente vê todos os dias e, obviamente, ele tá valorizando os profissionais. Os profissionais se sentem valorizados, vão trabalhar melhor, vão se integrar melhor. E, certamente, o Xabi Alonso parece ter um tino pra esse lado pessoal e humano também, não só uma questão tática, que também ele brilhou, né? Brilhou pra caralho na questão tática também. É bom ressaltar isso, porque, às vezes, as pessoas tentam falar que, um treinador é só motivador, ou é só isso, é só aquilo. O Xabi Alonso tá mostrando que ele é multifacetado, adaptável, tá fazendo uma temporada brilhante aí como treinador na primeiro escalão do futebol europeu pela primeira vez na carreira. Você viu que teve um dirigente do Bayer Leverkusen que falou que tem certeza que ele fica pra próxima temporada? Mas no mundo do futebol isso também não significa muita coisa não. Os caras também podem estar jogando pra torcida, jogando pros próprios jogadores pra ficarem mais confiantes. Porque se alguém chega e fala, não, pô, tenho certeza que o Xabi Alonso vai sair, daí já começa a dar problemas ali, né? Eu queria que ele ficasse. Eu queria que ele ficasse, sinceramente. Eu sei que muita gente quer já ver ele não vai, cara. No Liverpool, sei lá, em outro time. Cara, tem pelo menos 3 clubes gigantescos querendo o couro dele, querendo o cheiro dele, querendo... Pode ser um dos motivos pro Tuchel não cair. O Florian Plettenberg disse que o Bayern de Munique quer o Xabi Alonso. Entendi. Então, aí se eles botarem um técnico agora, aí ficaria ruim de contratar o Xabi Alonso depois. Né? Aí eles querem terminar a temporada com o Tuchel, chega no final da temporada, demitem ele, e aí sim, no verão, que é o momento certo de fazer isso, eles vão tentar convencer o Xabi Alonso. Mas sim, será que não seria uma sacanagemzinha do Xabi Alonso fazer isso, cara? Sair do Leverkusen para ir pro Bayern de Munique agora? Mas vale lembrar que o Xabi Alonso chegou no Bayern Leverkusen, assim, sem ter nenhuma relação com o clube, tá criando algo especial agora, enquanto no Bayern de Munique ele já tem uma relação especial como jogador, né? Acho que ele jogou 3 anos, se eu não tô enganado, e se aposentou por lá, jogou bem. Então ele criou uma relação também. Acho que ele chegou, inclusive, a falar, né, que os clubes dele na vida dele são Liverpool, Real e Bayern de Munique. Inclusive, acredito que o match perfeito é no Liverpool, tá? Eu acho que é o clube que ele tem a maior identificação e ele pegaria um trabalho já do Klopp que ele conseguiria dar sequência, assim, de forma magnífica. Acho que seria perfeito pra ele. Tem uma informação que eu não sei se ela é verídica, que rodou aí, que ele teria um acordo para caso ele saia pro Bayern, pro Madrid ou pro Liverpool. Cara, eu vi ele pode sair sem multa, vi um camarada desmentindo isso, acho que era um diretor do Leverkusen desmentindo esse contrato, mas disse que verbalmente sim, confirmaram que eles não dificultariam a saída do Xabi Alonso se tivesse uma proposta desse tipo, mas que não tem no contrato, segundo esse cara aí. Agora não lembro do que eu vi. Então seria um acordo de cavalheiros, digamos assim. Só pra fechar, Bayer Leverkusen, único clube das top 7 ligas europeias que está invicto em todas as competições na temporada. São 31 partidas sem perder. Yuri, até onde é que vai isso aqui, cara? Eu tô começando a achar que vai até o final. Hoje, eu diria que tem mais chances de eles serem campeões invictos do que não. Porque tá uma parada bizarra, cara. Até em jogos assim que parece que eles vão perder, os caras vão lá, arrancam o empate, arrancam a vitória com um gol no finalzinho. Tem acontecido, acho que teve 3 jogos recentemente, né, que eles conseguiram vencer com um gol nos acréscimos, com um gol no finalzinho ali. Lembrando que a Bundesliga é mais curta, né, pra ser campeão invicto lá, 34 rodadas, 4 rodadas a menos do que na maioria das principais competições. Eles já passaram, já teve os 2 jogos contra o Bayern de Munique. Acho que ainda vai ter um jogo contra o Borussia Dortmund, né, que vai ser no Signal Iduna Park, um jogo um pouquinho complicado. Não sei, cara. Já teve os 2 jogos contra o Leipzig, que também é um dos adversários mais complicados ali. Tem uma chance bacana aí deles serem campeões invictos. E ó, vamos falar de nível técnico? Traz esse Bayer Leverkusen aí pra jogar Champions League? Eu não sei não,
cara, quantos times hoje que estão no mata-mata da Champions que conseguiriam eliminar o Bayer Leverkusen, cara? Os caras tão bizarros. Agora, uma coisa que eu tava pensando também, cara, seria a diretoria do Bayer Leverkusen quiser fazer dinheiro no final dessa temporada, meu amigo, que vai vir os clubes da Premier League, o Chelsea que é o Grimaldo, o City que é o Wirtz, não sei quem, o Frimpong, e o Tapsoba, e o Ta, e o Boniface. Cara, vai ser, olha... Se eles quiserem fazer dinheiro, eles conseguem juntar uns 500 milhões só nessa janela aí, vendendo essa rapaziada, velho. Eu acho que um cara que tem uma chance boa de sair é o Wirtz, que eu acho que vai chegar a proposta pesadíssima por ele. Uhum. Mas os outros eu acho que eles conseguem manter, sinceramente. Tipo o Grimaldo. O Grimaldo acabou de chegar. Não sei se ele já iria embora uma temporada só depois. Mas o Wirtz, cara, vai ser difícil segurar. Porque ele é muito jovem, muito bom jogador. É o principal jogador do time. Vai ser difícil.